Boa noite, a paz do Senhor, amados irmãos. Mais um pão diário, mais uma meditação da parte do Senhor. Por isso vamos estar prontos, aptos para ouvir a palavra do Senhor, amém? É aquela que tem poder para transformar as nossas vidas, edificar as nossas vidas, a vida do nosso próximo, amém? Por isso nós precisamos estar meditando e ouvindo a palavra do Senhor todo dia, amém, irmão? Lendo, orando, amém? Nos aproximando diante do Senhor cada dia mais, para que nós sejamos íntimos do Senhor, amém, irmãos? E quanto mais íntimo, mais você percebe o favor do Senhor sobre a sua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nessa noite, nós vamos meditar em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30, onde diz assim a bendita palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajunta primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que você já deve ter lido, ouvido muitas vezes essa parábola, a parábola do joio, amém, irmãos? Onde o Senhor, Ele fala muito ao nosso coração através dessa parábola. Às vezes nós não damos a devida importância, porque a gente simplesmente relaciona ela ao joio e ao trigo, amém? Mas nessa noite eu vou trazer uma reflexão para você, para que você possa estar meditando e tentando se posicionar. O que você tem sido nos dias de hoje? Trigo ou joio? Amém? Vale a pena a gente fazer essa brincadeira, né? Mas é muito sério, amém, irmãos? Então, muito bem, amados irmãos, a gente percebe então que um Senhor, Ele semeou uma boa semente no seu campo, amém? O trigo. O trigo é algo que frutifica, é algo que ele produz em grande quantidade, é algo que serve para o alimento do homem, amém? Nós sabemos hoje para que o trigo serve, né? Para bolo, para fazer massas, empada, pastel, pizza, uma série de coisas. E naquela época usavam muito para fazer o pão, amém, irmãos? Então tinha uma utilidade muito grande. Por isso que o Senhor Jesus, Ele sempre vai utilizar algumas ferramentas, algumas coisas que estão no dia a dia do povo para que ele possa internalizar e entender com grande facilidade, amém? Mas a gente percebe que essa parábola, até os discípulos ficaram um pouco em dúvida, que depois o Senhor Jesus, Ele reúne e torna na íntegra o significado dessa parábola. Mas para nós nessa noite, tem muito, eu vou falar também o que Jesus falou para os seus discípulos, mas nós vamos também trazer para o nosso dia a dia, para o que nós temos feito com aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos pensado, como é que nós temos nos comportado com essas coisas, com as situações que são advindas até nós, como é que nós estamos interagindo com essas situações, amém? Então, muito bem, então naquela época, um Senhor veio e plantou uma boa semente, plantou o trigo. Quem é que planta a boa semente? É Deus. Deus, Ele vem e planta a boa semente. A boa semente, então, ela é o trigo. O trigo, ele se relaciona para conosco, seus filhos. Nós somos semeados no campo. Quais são o campo? O mundo. Então o Senhor, Ele pega aquele que o recebeu um dia, que entendeu a mensagem do Evangelho e nos semeou nos campos, em diversas localidades, para que nós pudéssemos produzir a 100, a 1000 por um. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o interessante é que no meio, sempre
tem o trigo, aquele que sempre que dá para trás, aquele que sempre que cria dificuldade, aquele que sempre cria embaraço, aquele que cria conflitos, aquele que cria confusão no meio do povo de Deus, amém, irmãos? Isso a gente consegue perceber em diversos territórios, em diversos locais. A gente percebe que tem irmãos que às vezes criam dificuldade, não literalmente que ele seja um joio, mas para que serve a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela vem para nos trazer o discernimento, o entendimento, para que nós possamos olhar para dentro de nós e verificar em que situação é que nós nos encontramos. Amém? Então, na verdade, existe realmente pessoas que estão no meio do trigo, que é os filhos de Deus, mas que sempre trazem problemas e dificuldades para que o trigo possa fluir, para que o trigo possa frutificar, amém? Dar a erva do trigo crescer em abundância, amém, irmãos? Mas o joio, ele sempre está presente. E a gente percebe que no decorrer desse texto, né, a gente percebe que os servos dizem para o seu senhor: meu senhor, quer que nós arranquemos o joio? E o Senhor Deus, não tira não. O Senhor diz, não tira não. Deixa ele aí, porque no tempo certo ele será arrancado e será queimado, será formado como será feito, aleluia, louvar, ajuntar primeiro joio, será atado em feixes e depois levado para ser queimado, amém, irmãos? Então eu já tô trazendo uma reflexão para o comportamento do povo de Deus, amém, irmãos? O povo de Deus, então, precisa estar revestido da palavra, entender que ele precisa ser trigo. Ele deve ser trigo, amém? O joio, ele vai tentar sempre penetrar e vai tentar trazer desavenças, amém? A palavra de Deus disse que o inimigo, diz que quem entra com o joio e coloca no meio do trigo é o inimigo de nossas almas, amém? O inimigo de nossas almas, ele é expert em interferir na plantação do Senhor, na vinha do Senhor, no rebanho do Senhor, na igreja do Senhor. Satanás, precisamente, o inimigo de nossas almas. Amém, irmãos? Então, nós precisamos estar revestidos, amém? Para que nós possamos identificar o joio. Identificar o joio. Se você identificar o joio, porque não está frutificando, porque cria problemas, cria conflitos, o que você faz? Você vai afastar ele de você? Não. Você tem que trazer ele para você. Nós estamos falando agora de vida, de seres humanos, de pessoas. Amém? Agora eu não estou falando de plantação. O joio, o trigo, eles podem ser queimados, os dois até misturados, eles podem numa plantação. Mas agora o ser humano não, o ser humano ele tem que ser amado, amém? Ele tem que ser amado. Então no nosso meio, quando você vê um joio, traga para perto de você, ensina-o a ser trigo. Agora, para que você possa ensinar, você precisa ser trigo, amém? E quem é trigo? Trigo é aquele que está apto para avançar, para crescer no ministério, para falar da palavra de Deus, para ajudar na obra de Cristo Jesus, na obra do reino de Deus, amém, irmão? O reino de Deus precisa ser expandido, precisa crescer. Então a gente consegue ver os trigo quando eles se envolvem, quando eles avançam juntos e tem o resultado, amém? Que é o que? É frutificar, é o que? São almas que são arrebanhadas para o reino celestial, amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Agora também eu chamo a atenção de algumas coisas que podem ser semeadas em nós, né? E às vezes nós semear no nosso próximo, amém? Então uma delas é o medo. Medo. Então, hoje nós estamos atravessando uma situação que é essa pandemia, né? Mas nós estamos entendendo que tem até um efeito político nisso tudo. Mas, às vezes, nós que somos servos do Senhor, que somos o trigo, às vezes nós estamos trazendo medo, estamos criando pânico na vida do nosso próximo. Amém? E nós não podemos gerar medo na vida do nosso próximo, amém? Não podemos. Temos que estar atento e ligado. Tristeza. Às vezes nós levamos problemas, nós levamos alguns conflitos para os nossos próximos e isso gera no coração do nosso próximo muita tristeza. Amém, irmãos? E isso é o papel do joio. Semear medo, semear tristeza, semear ansiedade, criar expectativas. Criar expectativas de modo que a pessoa ela fica preocupada em realizar algo e fica, como é que eu vou fazer? Quando é que eu vou fazer? Eu preciso fazer. Pelo amor de Deus,
Não semeie nada que gere ansiedade no coração do seu próximo. Amém? Tem pessoas que fazem de maldade porque sabem que as pessoas são ansiosas e geram mais ansiedade ainda. Não, crie um ambiente de amor, um ambiente de tranquilidade, um ambiente de paz, um ambiente de mansidão com essas pessoas, amém, irmãos? Isso é o papel do trigo, amém, irmãos? Desprezo, tem gente que é expert em desprezar o próximo. Tudo é coisa que o inimigo gera no coração do homem para que o homem possa estar passando de um para o outro, que é o desprezo, a raiva, misericórdia, o descaso. Coisa ridícula, né? Coisa muito triste você fazer descaso de um ser humano. Amém? Não, você não serve para isso. Não, você não presta. Quem presta é ciclano, é beltrano. Você não presta para nada. Isso é descaso, amém? Aleluias. Fofoca. A fofoca é uma pessoa que é típica de ser joio. Joio, ele é expert em fofocar, em fazer picuinha, em fazer disse-me disse, aqui fulano me disse isso, me disse aquilo. Misericórdia, amados irmãos, não sejamos joio, não sejamos joio. Amém? São algumas características que nós estamos entendendo. O desânimo, a desmotivação. Não, você não vai conseguir fazer. Não, isso aí é algo que precisa de uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais capacitada. Amado, quem te capacita é o Senhor. Quem te capacita é o Senhor. Na obra do Senhor, quem te capacita é o Senhor. Segue em frente, não ouça, não permita que o joio encha o seu coração dizendo que você você não é desanimada, uma pessoa desmotivada. Não deixe ninguém gerar isso no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Descomprometimento. Tem pessoas que olha, semana que vem terá um evangelismo. A pessoa, não, tudo bem, estou junto. Quando chega na hora, não, é que surgiu um imprevisto. Sempre tem uma desculpa. Nunca se compromete com a palavra que deu. Amém, irmãos? Exceto salvaguarda algumas situações realmente que fogem ao controle. Uma doença, uma enfermidade, uma morte. Aí tudo bem. Mas tem pessoas que criam empecilhos para não se comprometer com aquilo que já havia se comprometido anteriormente. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso quem semeia é o inimigo de nossas almas, que semeia no nosso coração. Amém? Por isso vamos ficar atentos para que nós não sejamos joio. Precisamos ser trigo, porque aquele que é joio, no dia final, quando o Senhor Jesus voltar, o Senhor Deus vai enviar os seus anjos. Os seus anjos vai separar o joio do trigo. Amém? Vai separar aqueles que criam caso, aqueles que criam problemas, aqueles que não se comprometem, e vai pegar aqueles ali todinho, meus amados irmãos, vamos colocar num feixe e vai jogar na fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes. Amém, irmãos? Isso é uma palavra de despertamento para que você esteja atenta e ligada. Amém? Não seja joio, seja trigo. Amém? Semeie apenas aquilo que edifica a vida do seu irmão, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai de amor, abençoa teus filhos com esta palavra, contempla-os em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Aleluias.